Bom dia a todos, como é que estão? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Elamã, capítulo 15, no livro de Mórmon. Gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Gostaria de convidar cada um a ler Elamã 15 e dessa forma ter uma maior aproximação do Espírito e um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Esse capítulo Elamã 15, então aqui era o profeta Samuel, né? Samuel o Lamanita, que estava falando na muralha para os nefitas, né? O povo do convênio. E ele estava pregando arrependimento, ele estava ensinando as pessoas, né? A se lembrarem dos convênios, a se lembrarem das coisas que tinham feito, e para que as próprias pessoas pudessem fazer essa análise se aquilo que eles estavam fazendo era certo ou era errado. Ele estava pregando que iniquidade é iniquidade, né? Aquilo, se eles estavam fazendo há tanto tempo, isso não deixa de ser iniquidade, né? Independentemente do tempo em que estavam fazendo coisa errada, ela continua sendo coisa errada, né? Não é o tempo que você fez que vai definir, porque sempre fez assim, né? Isso não significa que é uma coisa certa ou errada, né? Então ele estava pregando dessa forma, por isso que estavam tentando matar ele, né? Porque ele estava expondo essas coisas, essas iniquidades para eles, tá? Claro que não era todo mundo, né? Muitas pessoas ali estavam realmente se conscientizando, né? Relembrando e comparando com as Escrituras, comparando com o que os outros profetas já disseram, né? E estavam tirando as suas próprias conclusões de que aquilo que o profeta falava ali era a verdade. Então ele fala ali no versículos 3 ao 6: Sim, ai deste povo que é chamado de povo de Nefe, se não se arrepender quando vir todos esses sinais e maravilhas que lhes serão mostrados. Pois eis que foi um povo escolhido pelo Senhor, sim, ele amou o povo de Nefe, e também o castigou, sim, nos dias de suas iniquidades, castigou porque o ama. Mas eis, meus irmãos, que ele odiou os lamanitas, porque suas obras foram continuamente más. E isto por causa das iniquidades e das tradições de seus pais. Não obstante, a salvação chegou a eles por meio da pregação dos nefitas. E por esse motivo o Senhor prolongou os seus dias. E quisera que observasseis que a maior parte deles segue o caminho de seus deveres, anda circunspectamente perante Deus e esforça-se para guardar seus mandamentos e seus estatutos e suas ordenanças de acordo com a lei de Moisés. Sim, digo-vos que a maior parte deles está fazendo isto, esforçando-se com infatigável diligência para que o conhecimento da verdade seja levado ao restante de seus irmãos. Portanto, há muitos que se unem a eles diariamente. Então ele está falando que para o povo de Nefe. O povo de Nefe é o povo do convênio. Tá? O povo escolhido. O povo que fez convênio, decidiu fazer convênios lá no passado.
mas em virtude de suas iniquidades estava sendo castigado. Foi castigado muitas vezes. Tá? E o Senhor, ele fala aqui, por causa das obras continuamente más dos lamanitas, o Senhor odiou os lamanitas, né? Se afastou deles. Tá? E a salvação chegou a eles por meio da pregação dos nefitas. Então, quando tem um povo, uma comunidade que está afastada do Senhor, então quem tem convênios, né, pode levar o Evangelho para eles, né? Então os nefitas levaram o Evangelho aos lamanitas e a maioria dos lamanitas havia se arrependido. Quer dizer, havia mudado, né? Aqui no 5 diz que a maior deles segue o caminho de seus deveres e anda circunspectamente. Circunspectamente quer dizer que a pessoa que está prestando atenção naquelas coisas, né? Perante Deus. Perante Deus quer dizer uma pessoa que está continuamente prestando atenção naquilo que os profetas dizem, naquilo que as Escrituras, né, estão explicando. Uma pessoa que é esforçada, como diz aqui, esforça-se para guardar seus mandamentos. Tá? Não está falando de perfeição aqui, né? Pessoa que já está perfeita, uma pessoa que só precisa passar para o outro lado do véu para ser exaltada, né? Não está falando disso. Está falando de pessoa que é esforçada. Tá? Então, que nós possamos fazer uma análise, né, de nós mesmos. O que é mais importante? É importante eu estar... O que dizem as Escrituras? Que eu devo ser perfeito ou que eu devo ser esforçado? Então, eu preciso ser esforçado. Eu preciso verificar o que hoje, o que eu tenho para fazer hoje em minha vida para me aproximar mais do Salvador. Eu sempre tenho uma coisa para fazer, sempre tem alguma coisa para fazer para eu me aproximar mais do Senhor. Será que eu preciso ler mais o livro de Mórmon? Pode ser. Será que eu preciso estudar o Vem e Segue-me dessa semana? Ainda não fiz. Ainda não estudei o Vem e Segue-me dessa semana. Que cada pessoa possa fazer essa autoanálise. Tá? E guardar seus mandamentos, seus estatutos, suas ordenanças, de acordo com a lei de Moisés. Que fala da lei de Moisés porque Jesus Cristo não tinha vindo ainda, né? Eles guardavam a lei conforme Moisés tinha dito. A maior parte deles está fazendo isto, esforçando-se com infatigável diligência para que o conhecimento da verdade seja levado ao restante de seus irmãos. Então eles estavam aplicando o Evangelho em sua vida e levando o Evangelho para os seus próximos, né, os seus irmãos. Eles estavam fazendo a obra missionária, que continua sendo o nosso dever até hoje, né? Quando nós somos advertidos, nós precisamos advertir o nosso próximo quanto aos mandamentos. E no versículo 9 fala algo bem interessante também. E sabeis também que eles enterraram suas armas de guerra e que temem empunhá-las por medo de pecar de alguma forma. O que significa enterrar suas armas de guerra? Então as iniquidades, nesse caso aqui deles, né, se referiam ao derramamento de sangue, assassinatos, né? Então eles enterraram essas armas de guerra para que ficassem afastados da tentação. Então, eles tinham isso como uma tradição
iníqua de seus pais, né? Um povo que fazia muitas contendas e guerras, né? Então eles deixaram isso, se afastaram da tentação. Se eles ficassem próximos das armas de guerra, eles seriam tentados a pegar essas armas de guerra e de novo fazer essas coisas. Então que nós possamos pensar quais são as nossas armas de guerra, que nós precisamos enterrar profundamente na terra para ficarmos longe delas, longe dessas tentações. Que nós possamos pensar, cada um vai ter as suas, né? Então que nós, acho que são esses os principais ensinamentos, né? Tem um versículo, o número 17, diz o seguinte, com referência ao povo nefita. E agora eis que diz o Senhor com referência ao povo nefita: se não se arrependerem e não procurarem cumprir minha vontade, eu os destruirei completamente, diz o Senhor, em virtude de sua incredulidade, apesar das muitas e grandiosas obras que fiz entre eles. E tão certo como vive o Senhor, essas coisas acontecerão, diz o Senhor. Então aqui quer dizer que no convênio que nós fizemos, né, nós precisamos fazer a nossa parte. Tá? Aqui os nefitas, eles não estavam fazendo a parte deles no convênio. A parte do Senhor está garantida, né? Que Ele vai fazer. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Senão o convênio ele é desfeito e vai ser desfeito por nossa causa, né? Por nossa iniquidade. Estas coisas acontecerão, né? Essa destruição destruição completa do povo do convênio, diz o Senhor. Tá? Do povo de Nefe, em virtude de sua incredulidade. Tá? Então que nós possamos prestar atenção nos sinais, nas maravilhas que o Senhor coloca ao nosso redor. Que nós possamos sempre lembrar de olhar para os lados e perceber as coisas que o Senhor fez em nossa vida, tá? Os inúmeros milagres que aconteceram já muitas vezes e aqueles que acontecem no nosso cotidiano. Tem muitas coisas que a gente que passam despercebidas, né? Muitas vezes a gente não percebe ali o ar que estamos respirando. Entre inúmeros milagres, né? Só para citar um exemplo, né? Mas que nós sempre possamos estar atentos a isso. Tá certo? E fazer a nossa parte no convênio. Então esses são os principais ensinamentos desse capítulo, falando, o profeta estava falando sobre o convênio, né, sobre a obra missionária, sobre o esforço para guardar os mandamentos, sobre afastar-se da tentação, enterrar suas armas de guerra, e sobre a nossa parte no convênio. Então tem muitas coisas, capítulo que tem muitas coisas que nós podemos aprender, tá certo? Então essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então desejo um bom dia, um dia iluminado com a luz de Cristo. Aconselho cada um ler, ponderar, orar e dar atenção aos sussurros do Espírito. Certo? Amanhã é sábado, então eu pretendo estar aqui fazendo mais uma live às 7h19, depois de amanhã, no domingo. Tá certo? Então, muito obrigado pela companhia, um bom dia a todos.